Muito bem, gente. Vamos seguir aqui, então, para fazer o nosso debate agora. Quer dizer, a gente já está debatendo, né, há uma hora. Mas agora vamos para o debate mais focado mesmo na história desse episódio, que é Pass Prologue. Nossa. Gente, assim, vamos pensar primeiramente episódio centrado na Kira. Vejam a importância da personagem, que o episódio que segue o piloto é um episódio centrado em Kira Nerys, a personagem central, então, na série, com todos os seus dilemas, conflitos, contradições. Né? A primeira coisa que eu queria perguntar é sobre esse dilema moral que a Kira enfrenta nesse episódio. Né? Como é que vocês interpretam o que se passou pela cabeça dela? Porque muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e ela é colocada assim, no fogo, né, para ter que decidir aonde vai ficar a lealdade dela. Ou seja, é um episódio que é um ponto de virada para a personagem, né, que passou a vida inteira dentro de uma determinada realidade e agora está vivendo um outro momento histórico, né, do seu povo. Carol, o que tu pensa sobre esse dilema que a Kira enfrenta no episódio? Bom, acho que ele carrega bastante isso que a gente comentou, né, que Deep Space Nine é bem diferente das séries anteriores, porque tem bastante conflito entre os personagens e dos personagens consigo mesmo, né. Então, acho que esse episódio, ele traz isso de forma bem evidente, ele girando em torno da Kira. Então, o conflito que ela vai ter com o Sisko, o conflito que ela vai ter, né, com o colega dela, e o conflito dela consigo mesma nessa tentativa ali, né, de compreender qual seria a melhor decisão para se tornar, para se tomar. E eu acho interessante, eu até coloquei isso, né, com um dos pontos mais interessantes do episódio, que é quando ela vai conversar com o Odo para conseguir ali assentar melhor os seus pensamentos, e ela solta aquela frase que, poxa, era bem melhor quando a gente conseguia saber quais eram os nossos inimigos, né? Perfeito. Então, eu achei esse pensamento dela bem interessante. Mas, de qualquer forma, eu acho que a decisão que ela tomou, assim, foi... Embora não nesse caso, né, não exista necessariamente um certo e errado, ela mesma comenta, tipo, de qualquer forma, eu vou ter que trair alguém. Então, ela está bem ciente disso. Mas ela sai dessa realidade onde ela estava ali no campo de batalha, onde ela conhecia os inimigos dela, e ela passa já um tempo com outro modo de vida, né? A vida política vai tomando conta mais da realidade dela, do dia a dia dela. Então, acho que a decisão final, né, a traição que ela escolhe, a pessoa que ela escolhe trair, acaba sendo ali em função dessa nova realidade que ela assume. E é interessante também que a gente comenta, né, que esses personagens da frota, né, a Federação está num ambiente completamente diferente, e a gente explorou isso bastante no episódio passado, né, numa estação abandonada, nos confins ali do espaço dominado pela Federação. Então, uma realidade bem diferente para eles, e também, agora, nesse episódio, a gente explora também uma realidade completamente diferente para os bajoranos também, né, ali no caso, representados pela Kira. Então, eles passaram décadas ali sobre a ocupação cardassiana, vivendo uma realidade, e agora as coisas começam a se transformar e eles vão ter que lidar com um novo mundo também, né? Ela sai de uma realidade preto e branco para essa realidade de tons de cinza, que é a estação, né? Stereo Noir, agora Deep Space Nine, e um universo multipolar, né? Porque antes eram eles os cardassianos. Então, isso aí que tu citou da frase dela é perfeito. Né? Eu sabia que eram meus inimigos. Agora é um momento assim que a pessoa... Ocorrem grandes transformações históricas, sociais. A pessoa fica meio perdida, né? Muito legal. Mais, gente, sobre o dilema. Sobre esse dilema, acho que esse dilema dela, quando ela sabe que vai, de certa maneira, ela vai voltar as costas para um dos lados, ou, né, para alguns lados, né, é bem típico de alguém que está entendendo a dificuldade que é reconstruir, a reconstrução, né?
o processo de reconstrução, que às vezes a gente vê em alguns países, a gente pode tentar entender como a justiça transicional, né? Que o grande desafio que conflitos violentos geram, né, como foi o de Cardassia e Bejor, né, é conduzir a verdade, né, conduzir a reconstrução, conduzir a reintegração das pessoas agora numa vida, vamos falar, civil, onde você não vai estar mais na guerrilha, né, ou você não vai estar em campos de refugiados, ou você não vai estar em campo de prisioneiro. Quer dizer, como fazer isso? Né? A gente tem acompanhado ao longo do século XX algumas tentativas de reconstrução. Uma das mais emblemáticas foi a da África do Sul, né? Com o Desmond Tutu, o Mandela, depois com toda uma geração posterior que aí já entendeu o processo de uma outra maneira, né? Quer dizer, como reconstruir? Ela tá ali vendo que é isso que ela vai ter que fazer, né? Que ela vai ter que viver. E ela sabe a dificuldade que vai ser o processo de reconstrução. E ela tem, como a Carol falou, ela tem perfeita percepção. As frases dela mostram isso para ela, né? Era mais fácil quando se sabia muito bem quem era amigo e inimigo, né? Então, a outra, né, votar, de alguma maneira eu vou estar virando as costas para um lado, para mais de um lado, para mais grupos, né? Mas o que nesse momento é importante, né? É fazer a reconstrução do planeta, da sociedade do planeta. E no momento que a gente sabe que retirado, né, o inimigo, o invasor, você tem vários grupos. E aí, né? Aí ela sabe, ela tem a compreensão, logo no início ela já está percebendo isso na pele. E ela sabe que isso vai afetar as decisões que ela vai ter que tomar, e que não serão fáceis. E aí o Marcelo coloca aqui, pensando que é o início da série, podemos pensar num ponto de definição da personagem. Na minha visão, é o momento onde realmente ela se dá conta da pessoa que ela já é. Isso no diálogo com o Odo acho que fica muito claro, né? Porque pela primeira vez ela é confrontada a uma situação tão dramática, né? De ter que optar entre ex-companheiros de guerrilha, apesar de que ela não fazia parte do Conmá, né? Ela não era desse grupo, que esse grupo era mais extremista, né? Que atacava bajorianos, inclusive, né? Então ela é confrontada com isso. Né? Cai no colo dela simplesmente do nada. Agora eu preciso decidir o que eu vou fazer. E aí ela nem sabia ainda que ela já estava nessa nova, digamos assim, nesse novo espírito, né? E quem faz ela chegar a essa conclusão é o Odo. O diálogo realmente dela com o Odo é fantástico, porque ele vai conduzindo a conversa até um momento que ela diz que ela era, né, a pessoa que eu era. E ele era? Então, tá aí, né? Aí ele chama o Cisco. Então, realmente, tu já está desse lado aqui. E uma coisa que me faz admirar muito a Kira é que ela tem completa noção, ela é muito inteligente e muito perspicaz, assim, e observadora, e entende, né, de política. Ela sabe que é fundamental a presença da federação. É por isso que ela fez essa opção também. Ela sabe que sem a federação, os cardassianos vão voltar no outro dia, né? E aí o Tanalos está equivocado ao querer destruir a entrada do buraco de minhoca, porque mesmo destruindo, os cardassianos também voltariam. Porque a federação saía dali. Os cardassianos só não estão ali, não com a presença ostensiva, retornando à ocupação, por conta da presença da federação. Então é fundamental a federação. Tem um papel fundamental ali, e a Kira pega o lado certo da história, né? Ela consegue compreender isso assim, com clareza, né? De que passou, cara. Aquilo lá funcionava na época da ocupação. Agora a gente está num novo contexto, a gente precisa readequar a nossa luta, né? Um novo mundo. Ela fala isso para ele, né? Ela fala, é um novo mundo. As práticas do mundo antigo já não cabem mais para esse mundo novo. Não adianta. O personagem do
Como é que é o nome dele? Deixa eu pegar o nome dele aqui. Thanalos. Thanalos, isso. Eu acho que tá uma coisa bem, bem explícita ali, que ele representa o retrocesso, né? Ele representa o passado. Tanto o nome, né? O nome do episódio remete ao passado por conta disso. A ideia é essa. Ele representa o passado, uma prática que já era questionada desde o passado, mas é uma prática que era possível. Você imaginava um mundo com aquele tipo de prática, mesmo questionável, né? Mas o mundo novo não tem mais espaço para isso. Não tem espaço mais. E aí a gente pode até falar um pouco, retomar um pouquinho essa questão da produção, porque esse episódio ele é sensacional, é um thriller de suspense incrível, e a gente não tem explosões, a gente não tem personagens batendo uns nos outros, ninguém agarrando ninguém, sabe? E é simplesmente a narrativa, os atores muito bem nos seus papéis, né? Compreendendo muito bem quem são os seus personagens e desenvolvendo isso de um jeito primoroso, né? Porque é um episódio, no máximo, tem lá no finalzinho uma corridinha lá, né? A nave onde a Kira está sendo feita prisioneira, né? Pelo personagem, e o Sisko perseguindo ela, mas... Né? Aí no começo também, né? Tem lá aquela ceninha lá da nave cardassiana seguindo o personagem lá. Mas é um thriller de suspense, né? Muito bem dirigido, muito bem feito. E muito bem executado, né? Muito bem executado. A Kira, ela toma a decisão que era a decisão certa para tomar ali naquele momento, né? Você falou do diálogo dela com o Odo. O Odo fala para ela, né? O importante é você não trair a si mesma, né? Então você tem toda essa coisa compartilhada no passado com eles, mas o mundo mudou. O mundo não é mais esse, né? E você vai viver de passado até quando, né? Sendo que o passado não foi essa maravilha, né? O passado do Cardassiano é um passado horrível, um passado horroroso, né? Então você vai remar para isso, para voltar para aquela... A gente tende a romantizar o passado. Às vezes a gente tende a acreditar que o passado foi melhor do que o presente. Isso é uma coisa comum que nós costumamos fazer, todos nós fazemos isso, né? Eu acho que está acontecendo um pouco disso ali nesse episódio, né? Romantização do passado, o verdadeiro cardassiano, né? A Cardassia livre, que é a Cardassia, desculpe, Bajor livre e tal, né? Mas livre de quê? Livre de quem? Bajor já está livre, sabe? Já se libertou, a guerra acabou, você vai começar uma guerra civil, em nome de quê? Isso também mostra como que as práticas de guerra, elas é uma lavagem cerebral total das pessoas, né? E quanto é difícil a gente vê ali a Kira penando para sair daquela mentalidade, né? Para abandonar aquela concepção e entender um mundo novo. É muito bem executado. Muito bem executado, toda essa trama e a maneira como ela é amarrada. E uma coisa que eu acho interessante falar também é que é uma coisa que a gente vê na história, vê uma prática, algo que a gente vê repetindo na história, que governos que passam por uma situação totalitária, né, principalmente quando envolvem gerações, quando os governos seguintes, eles não são governos progressistas, governos de auxílio às populações mais pobres ou auxílio às populações mais... O cachorro começou a latir aqui de novo. Depois eu vi a live passada, meu cachorro ficou latindo toda hora, né? Eu tô acostumado, nem reparei que eu tava latindo. Né? Eu tenho gato aqui, daqui a pouco eles começam a miar. Depois eu fui reassistir a nossa live da semana passada, falei, nossa, o cachorro latiu a live toda, 3 horas latindo. Até que começou aqui de novo. Mas a janela tá fechada, não tem muito o que fazer, coitada, né? Deixa ela latir. O que eu ia dizer é que os governos, quando governos totalitários assumem, depois quando eles vão embora, quando o governo seguinte não toma atitudes progressistas, quando eles não tomam atitudes de auxílio às camadas mais afetadas, a população mais pobre, quando eles não se preocupam com recontar a sua história, né, a partir de um ponto de vista que aborde a questão humanitária, esses governos voltam, né? Esses governos totalitários voltam, talvez muda o uniforme, talvez muda um pouco a cara, o rosto, mas esses governos tendem a voltar, né? Por isso que o papel da educação é tão importante dentro de um cenário como esse, né? E o que a gente está vendo aí nesse episódio é justamente isso, é um personagem querendo voltar querendo voltar, ele não percebe que ele está fazendo isso, mas ele quer voltar ao terror, ele quer que o terror volte, né?
Ele quer que volte a opressão, a decisões totalitárias, né? Porque ele não pergunta para o povo bajoriano, por mais que as intenções dele fossem as melhores, ele não vai lá para a Câmara, não vai pedir a palavra no Congresso bajoriano e fala: olha, eu quero destruir o buraco de minhoca. Vocês estão comigo? Não é isso que ele faz. Ele pega uma bomba e vai para lá. Entendeu? É uma atitude extremamente autoritária. Paulo Freire falava isso, né? Tem a frase do Paulo Freire que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. E é isso que a gente está vendo nesse episódio. A gente está vendo exatamente isso aí, né? Um personagem altamente influenciado pelo aquilo que os cardassianos ensinaram a ele desde que ele nasceu, né? E ele está reproduzindo isso dentro dos próprios bajorianos, tentando privar os bajorianos de seus deuses, né? Porque os bajorianos são sagrados. Contexto é tudo, né? Porque os tempos mudam, as lutas também mudam. Por exemplo, a gente não tem como lutar contra o capitalismo, contra a burguesia hoje em dia, fazendo exatamente a mesma coisa que o Lenin fez na Rússia em 1917. Claro. Sempre será uma referência teórica e de ação, mas não tem como emular, não tem como repetir, né? Porque o mundo mudou, o capitalismo mudou, as relações de trabalho e tudo mais. Então, acho que é isso que o Tanalós não entendia. Ele queria usar métodos antigos. É como aquela coisa de tentar enfiar um círculo num buraquinho quadrado, sabe? Não funciona, cara. Não dá. Então, eu acho que é isso.